Entrando já no assunto de anatomia, a gente já estava começando a entrar, a gente já passou pela forma com que o ar entra. Então, basicamente, a caixa torácica expande para frente, para cima, as costelas sobem, o ar é obrigado a entrar porque vai criar um vácuo ali dentro. Então, é como se você fosse abrir. Primeiro você abre a bexiga para depois o ar entrar. Ao contrário do que a gente está mais acostumado de empurrar o ar para dentro de uma bexiga, na caixa torácica ela funciona ao contrário. Então, primeiro abre, aí o ar entra. Uma outra coisa importante daqui, vocês lembram o nível que sai os nervos que cuidam da ventilação? Ou melhor, lembram Fênix. do... Isso, boa. C3, C4, C5. Ó, mandou muito bem, boa. É isso, tá? C3, C4 e C5, que dão origem ali para o nervo frênico. Ah, e o esternocleido, musculatura acessória. Musculatura acessória vai ficar sempre ali no nível que ela tiver, tá? Então, por exemplo, aqui no espaço intercostal de torácico 1 para 2, quem vai fazer a inervação é de T1. Simples assim, tá? T1, T2, T3, T4, T5, e aí vai seguindo aqueles dermátomos lá que a gente, miótomos que a gente já conhece, tá bom? Mas o principal, então, é o nervo frênico. Ele nasce de C3, C4 e C5. Quanto mais para cima, maior vai ser a porção aí do diafragma que vai ficar comprometido. O nervo frênico, ele desce, então, ali, aqui do pescoço, desce, atravessa o diafragma e abre embaixo como se fosse uma raiz. Como se fosse um tronco de árvore que abre embaixo as raízes e pega todinho o diafragma. Bom? Aí a gente começou a entrar na zona condutora, zona respiratória. Então, lembrando, zona condutora é o que conduz o ar, tá? Você vai ter a zona respiratória, que faz realmente a difusão, para que então o ar entre no sangue. Um desenho bem tosco, mas essa é a ideia, só para facilitar. Fechou? Deixa eu só parar aqui, pronto. Zona condutora tem três principais funções. Quais são? Professor, pode repetir de novo? Desculpa. Posso? Zona condutora. Quais são as principais funções da zona condutora? Aquecer, filtrar e umidificar. Boa. E qual é a função da zona respiratória? Ixi, fazer respiração. Fazer a perfusão, a difusão, realmente colocar o oxigênio para dentro. É isso. Basicamente é isso, tá? Zona condutora conduz, zona respiratória faz a respiração. Lembra que o que a musculatura faz se chama ventilação. Zona condutora, então, tem a função de aquecer, filtrar, umidificar. Boa. Só para ficar mais fácil. Uma outra pergunta um pouquinho mais. Essa é mais pesada. Vamos pegar a zona condutora e vamos dividir em via aérea superior e via aérea inferior. Lembrando que via aérea superior é tudo que está fora da caixa torácica, então do pescoço para cima. Via aérea inferior é tudo que está aqui da clavícula praticamente para baixo. O que vocês conseguem lembrar aí da zona condutora? Quais órgãos fazem parte aí da zona condutora? Nariz, Boa. Nariz. Entre um pouquinho mais. O fundo da garganta, vocês lembram como chama? Nossa, faringe? Faringe. E aí vem para laringe, tá bom? Se você quiser ser mais específico, dá para você dividir a faringe em três, sendo nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Aí abaixo da hipofaringe já vem a laringe, que vai para a traqueia, esôfago e te faz aquela divisãozinha ali, tá bom? Esôfago vai para o estômago, outro sistema, a gente não vai conversar disso agora. Traqueia é o que vai para onde a gente realmente quer conversar um pouquinho mais. Qual o nome daquela portinha que tem ali na ponta da traqueia, gente?
É a Karina? Na outra ponta. Pega a Bronco? traqueia, Epiglote? epiglote. Boa, epiglote. Então, assim, ó, pensando na traqueinha. Jesus. Sim, isso é uma traqueia. A Karina tá aqui embaixo, numa ponta da traqueia, então sim, a gente tem a Karina. Mas na outra ponta, aqui em cima, a gente tem a epiglote. A epiglote funciona como se fosse uma porta que acaba controlando o que vai para o esôfago e o que vai realmente para a traqueia. Eu vou fazer a traqueia de. O esôfago, aliás. Eu vou fazer o esôfago de vermelhinho aqui atrás. O esôfago, normalmente, ele fica fechado, tá? Ele fica bem coladinho. A traqueia não fica colada. Guarda essa informação que a gente já volta nisso, que isso aí é importante. E a epiglote funciona como se fosse esse trequinho azul que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Aí quando você come, ela baixa. Quando você está falando, respirando, fazendo qualquer coisa com a garganta que você não esteja engolindo, ela fica assim, aberta. De uma forma relaxada, ela fica assim. Quando ela contrai, ela vai para baixo e fecha. Então, fechar a traqueia é uma coisa ativa. Fechou? Pensa assim, se você tivesse um paciente que está totalmente sedado, tipo RAS -5, a epiglote dele vai ficar aberta. Entendeu? Então ele faz força para fechar a epiglote. Força para a comida ir para o esôfago. Tá bom? Aí, eu acabei de falar para a gente uma informação importante. A gente já vai começar um pouquinho da aula de hoje. Ó, o que eu achei aqui. Uma foto da traqueia. A traqueia, ela tem algumas coisinhas importantes para a gente aprender aqui. Se eu pegasse a traqueia, ela seria mais ou menos assim, ó. Aqui. Ela seria mais ou menos assim. O que eu estou fazendo aqui em vermelho é a frente, tá? Bem mal feito, inclusive. E a parte de trás, eu estou fazendo aqui em verde. Já vou fazer também o esôfago, que é o que eu tinha feito aquela hora, é uma boa, só para a gente colocar aqui o esôfago. O esôfago ficaria mais ou menos assim. Tá meio blé, e é em parte por querer, porque o esôfago e a parede posterior da traqueia, eles são moles, tá? Mas a parte em vermelho ali na frente é uma parte bem dura. Bem dura, meio forte, mas é uma parte um pouquinho mais dura. Conseguem me explicar por que isso daí está acontecendo? É porque é para poder a passagem do ar? É isso que você quer saber? É, é. E a Mas parte molinha é porque hum, o que vai fazer expandir é o alimento, o líquido quando ó, entrar. isso foi uma coisa legal. Isso eu não tinha pensado em falar agora, não. Mas ó, vamos matar primeiro essa daí que eu achei bem legal. A parte de trás da traqueia, ela é mole. Porque, afinal de contas, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui em azul. Pronto, em azul tá o esôfago. Afinal de contas, o que vai passar no esôfago é a comida. E às vezes você pode comer, sei lá, uma coisa um pouquinho maior. Quando você engole, às vezes, uma bala que você sente ela machucando para descer. Então, quer dizer, o esôfago ele tem que ser mole. Ele não pode ser duro. Ele não pode ter uma parede, por exemplo, com osso. Porque às vezes ele vai querer dar uma laceada. Às vezes ele vai querer ficar bem distendido. Fechou? Olha o que eu achei aqui, ó. Pronto. Aí vai ficar mais legal agora. Vamos desenhar de azul para dar um destaque. Aí, vamos entender isso aqui. Não tem um pincelzinho maior, não? Vai ficar assim, tá bom. Então, assim, esôfago que eu tô fazendo aqui em azul, tá dando para ver, gente? Sim. Tá? Então, ó, o esôfago, ele é mole, tá vendo? É como se fosse
um tubinho, como que eu vou explicar? Um tubo todo colado. E ele fica todo coladinho. Aí quando você engole alguma coisa, isso daí abre, e aí o que você está engolindo passa, e tá tudo bem. Só que aí tem umas coisas interessantes para a gente perceber aqui. A parede em comum do esôfago com a traqueia, ela também é mole. O que significa que a traqueia, ela é como se fosse uma ferradura. Deixa eu fazer em amarelo para ver se dá para ver direito. Não, vai dar para ver nada direito. Azul marinho, pronto. Essa parte que eu estou fazendo em azul escuro aqui, ó, é uma cartilagem. Ele é bem duro. Bem duro de novo, não é bem duro, é como se fosse uma orelha, tá? É uma cartilagem. Mas a parte de trás ali, ela tem que ser molinha. Porque se você vai engolir, imagina uma pessoa louca na vida que engole um ovo inteiro. Dá para engolir? Dá. O esôfago vai abrir bastante, e nesse ponto a traqueia, que parece uma ferradura, vai abrir um pouquinho assim para poder passar ali atrás. Vai apertar um pouco a traqueia? Vai. Vai ser um pouquinho difícil de respirar, porque a parede ali vai ficar um pouquinho apertada. Ah, acabei de ver aqui do lado que tem uma imagem aqui também, ó, da parede do esôfago. Ó. Deixa eu fazer em vermelho aqui. Não, não sei. Amarelo talvez apareça. Não, acho que sim. Aqui, ó. Em amarelo, a parede do esôfago, da traqueia com o esôfago, ela é mole. Uma história. Eu tive uma paciente que comeu uma coxinha, só que a coxinha estava com o osso da galinha lá dentro ainda. E aí ela deu uma bocada, assim, bem com gosto e engoliu. Na hora que ela engoliu, o osso da coxinha rasgou essa parede da traqueia com o esôfago. O que significa que todo o conteúdo do esôfago foi para a traqueia. E da traqueia vai para o pulmão. E aí, toda a complicação. Mas ela ficou bem. Deu tudo certo. Só que a ideia é, dá para você, então, acessar a traqueia pela parede do esôfago por trás, que é molinha. E tem algumas cirurgias que são feitas assim. É mais tranquilo, é menos invasivo, dá para você fazer com uma mangueirinha e tá tudo certo. Gente, deu para pegar essa parte? Então, tipo, o que eu preciso muito que vocês percebam daqui é a parede posterior da traqueia é mole e ela se abre como se fosse uma, ela é uma como se fosse uma ferradura. Ela abre para quando você vai engolir uma coisa grande passar. Tudo certo? Achei como é que aumenta. Então, vamos seguindo o baile. Ah, a frente da traqueia, ó, essa parte aqui que eu estou fazendo em vermelho, ela é uma cartilagem. E aí sim vem aquela pergunta que eu tinha feito do porquê que ela é duro. Sim, é para o ar passar. Se ela fosse mole, na hora que o ar passasse, ela ia fechar, colabar. Ela ia grudar uma parede na outra e não ia abrir mais. É como se fosse, eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de encher um balão daqueles metalizados, mas quando você enche, o ar entra, porque você consegue empurrar com bastante força, mas na hora de tirar o ar não sai, porque aquele caninho fecha. Então não é igual um pneu de bicicleta ou uma bola, que você precisa soprar e tampar e tirar e tampar rapidinho. Não. Ele, pô, a própria pressão do pneu fecha o caninho. É o que ia acontecer aqui. Então, se ele não tivesse a cartilagem, ela ia fechar. E se ela fecha, eu não consigo respirar mais. Além disso, pô, para pensar. Você tem um caninho só, que passa o ar. Se você ficar um minuto sem respirar, você morre. Então, um caninho que fica bem exposto aqui. Não é fácil pensar que é fácil de bater aqui. Se de repente eu dou uma pancada aqui e não tenho uma certa proteção, eu acho que fica fácil de pensar que ia entortar, entupir e provavelmente eu ia morrer rápido num soco aqui, numa batida aqui. Deu para entender, gente? Sim. Sim? Tranquilo? Fez sentido?
Tá dando para me ver bem? Vou mostrar minha cartilagem agora. Outra dúvida. Por quê? Bom, tá, a gente concluiu que tem que ser forte, que não pode deixar não pode deixar dobrar. Imagina, se ela fosse mole, por exemplo, na hora que eu fizesse isso daqui, meu pescoço ia dobrar e eu não ia conseguir respirar. Mas ela também não pode ser um osso forte, tipo o fêmur. Ela não pode ser um tubo de osso. Porque se ela fosse um tubo de osso, eu não ia conseguir fazer isso com o pescoço. Eu não ia conseguir mexer o pescoço, eu não ia conseguir inclinar, nem levantar o pescoço. Então, de uma forma bem simples, dá uma olhadinha aqui desse lado aqui, ó. A traqueia, basicamente, ela é uma cartilagem e aí um ligamento. Uma cartilagem e um ligamento. Cartilagem, ligamento. Cartilagem, ligamento. O ligamento ele ainda permite que faça um certo movimento. A cartilagem não. A cartilagem é dura e ela é o que é. Tranquilo, gente? É como se fosse a coluna. Pronto. É exatamente como se fosse a coluna. Osso, disco, osso, disco, osso, disco. Se fosse tudo osso, não dava para mexer. Se fosse tudo disco, não ia dar para proteger. Aí Papai do Céu fez um sanduíche entre partes resistentes e partes móveis para fazer um bom equilíbrio das coisas. Boa. Agora vai ficar difícil, porque até agora estava fácil. Vem aqui comigo, ó. Achei outra foto legal aqui que dá pra gente estudar uma coisinha legal. Tá, eu peguei a cartilagem, aqui tá do jeito um corte de laboratório, uma lâmina, dá para você ver direitinho os tecidos e tal. Só que vamos simplificar mais um pouquinho, só para ficar mais fácil de visualizar. Qual é a função da zona condutora e da traqueia? É aquecer, umidificar e filtrar. Aquecer, filtrar, umidificar. Qual é a melhor forma de fazer tudo isso? Bom, para fazer tudo isso de uma vez só, eu posso produzir catarro e eu vou colocando aqueles cílios que vão dividir, distribuir o catarro na camada, como se fosse um papel mata-mosca em torno ali do tubo, e vão jogar essa sujeira para fora. E, de novo, vou produzir muco. O muco ele vai perder água e calor para o ar que está passando, e de brinde ainda vai grudar toda a sujeira. Então, a principal forma da zona condutora aquecer, filtrar e umidificar é produzindo muco. O muco faz tudo. Eu só estou simplificando a volta toda, mas de uma forma bem simples, é isso. O muco ele filtra, porque a sujeira gruda nele. Ele aquece e ele umidifica pelo mesmo princípio. Uma parte da água que está no muco evapora para o ar, e quando a água está evaporando, ela leva um pouquinho de calor. Então é um ar que vai entrar seco e vai passar ali, vai sequestrar um pouco dessa água e vai entrar já então aquecido e filtrado pelo muco, mas umidificado. Então, o muco é o que melhor faz tudo isso que a gente falou. E o muco, ele vai ficar tipo assim, ó, recobrindo aqui tudo. Num dia que tá muito, muito seco e você nunca, assim, você nem lembrou de beber água, vai ter água aí dentro. Tem que ter. Só que, lógico, quanto menos água você tiver, menos o corpo vai conseguir fazer isso. Mas a ideia é, vai ter alguma coisinha aí, tá bom? Aí, eu vou precisar de mais atenção de vocês. A gente vai ter deixa eu pensar aqui. Talvez uma célula, dois tipos de células bem importantes aqui, tá? Dois. A primeira delas é essa daqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Nossa, deu zoom demais. É essa daqui, ó. Ela que parece um saquinho. Tá vendo? De um jeito bem distorcido, eu aprendi isso na faculdade, que essas células têm formato de cálice. Toda célula que tem o formato de cálice, uma célula caliciforme, toda célula que ela é mais gordinha assim, toda, elas são glândulas e elas produzem então algum líquido.
não importa qual seja. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma glândula e ela está aqui na parede da traqueia e a gente, fica fácil de deduzir, então, que ela produz catarro, muco. Aí ela vai e produz uma gotinha aqui de muquinho que fica aqui. Então, eu vou pedir para vocês aprenderem as glândulas e outro tipo bem importante. Essa parte vermelhinha aqui, ela não é bem lisinha. Ela tem uma certa... uns pelinhos assim, ó. Tá? É que é muito, muito, muito pequeno. Esses aqui são os cílios. Aí, gente, vai ter que usar um pouquinho de imaginação. Deixa eu ver se eu acho. Pronto, achei. Ó, pronto. Eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas, então é isso. Isso daqui é a parede de uma traqueia, do seu nariz, ou do fundo da sua garganta, ou, enfim, de qualquer parte da sua zona condutora. No fundo da garganta não tem tanto não, tá? Mas traqueia e nariz tem bastante. Essa é a ideia. Então você vai ter uma glândula grandona, essa coisa rosa aqui no meio. Agora deu para ver que ela ainda não continua sem formato de célula, de cálice, não tem formato de cálice. Não. E repara aqui do lado, ó. Vou tentar desenhar bonitinho, mas repara como tem um formato aqui também de cálice, mas na ponta cheio de pelinho na ponta, tá vendo? Aqui do lado também dá para ver outra. Deixa eu fazer de vermelho. Aqui. E aí tem algumas assim. Essas são as células do tecido, perdão, dos cílios. Então, tem dois tecidos aí bem importantes, duas células bem importantes para a gente prestar atenção. Uma delas, então, é a que produz o muco, e uma delas é a que produz esses cílios bonitinhos aí. Gente, qual que é a função dos cílios? Movimentar o muco? Distribuir o muco ali, fazer aquela camada legal. O que mais? Também tirar, tipo, sujeirinhas, alguma coisinha que ficar grudada Isso nele, aí. não é? É Movimentar ele. isso. É isso. Tudo que grudar no seu nariz vai para a garganta, tudo que grudar na sua traqueia vai para a sua garganta. Então, primeiro, ele distribui o muco por igual para todo mundo. Segundo, ele vai jogando a sujeira para frente. Bom, eles ficam bem devagarzinhos assim mesmo, tá? E, de repente, quando você vai ver, o catarro já tá na sua boca e você já tá tossindo. Gente, tranquilo até aqui, gente? Fala para mim, tá? Tá tudo bem? Sim. Mas tem aqui, vamos, só assim, só para vocês entenderem esse monte de nome. E basicamente o que tem aqui é artéria, né, para levar sangue para esses bichinhos que estão se mexendo, estão produzindo muco, então quer dizer, eles precisam se alimentar. Fibra elástica, porque ela precisa se alongar, como eu falei para vocês, a traqueia se abre para deixar a comida passar. O que mais? Ah, se tem artéria e tem veia, também tem vaso linfático, tem sistema linfático. A traqueia, se grudar algum bichinho, alguma mosca, ou se você engasgar, tem nervo para perceber isso, então você tem sensibilidade, o que significa que dói. E que mais? Acho que é isso. Esse é o tecido conjuntivo, tá bom? Então tem artérias, tem veias para levar sangue, tem sistema linfático por ter tudo isso, tem inervação para proteger, fibras de elastano, fibras elásticas para dar esse movimento. Acho que é isso, gente. Basicamente é isso. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, aprendemos que a traqueia tem dois tipos de células bem importantes, as glândulas e o tecido ciliado. Pneu estratificado cilíndrico ciliado é aquele nome grandão que a gente aprende na faculdade. Não vai cair na prova, só preciso que vocês saibam que tem as cílios. Beleza.
Tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês daqui da traqueia. E essa eu acho que é a mais importante de todas. Deixa eu ver. Dá para seguir, gente? Quer que eu repita alguma coisa? Manda uns joinhas aí de novo para mim, gente. Só para eu saber que vocês estão bem. Ah, então... Legal. Ó, a mais importante. E vocês vão entender o porquê. Aqui embaixo, olha só. Deixa eu apagar esse pulmãozão daqui de baixo. Aqui embaixo, vou fazer em verde. A gente tem um músculo traqueal. E olha que legal, ó. Bom, primeiro, o formato dele aqui já dá para entender. Todo músculo ele atrai as suas duas pontas, né? Então, pensando nesse formato aqui dele, ó, já dá para entender mais ou menos o que ele faz. Ele fecha a ferradura. E quando você relaxa, ele abre a ferradura. Por exemplo, ó, nessa imagem do corte histológico aqui, quase não dá para ver o músculo. Ele está aí aqui. Porque ele quase que juntou a traqueia inteira. Nessa foto aqui também é um corte histológico, dá para ver bem aqui o músculo, ó. Ele está bem relaxado. Deu para ver, gente? Ah, tá até escrito aqui, músculo traqueal, pronto. Então, eu vou ter músculo traqueal relaxado, músculo traqueal contraído. Eu vou ter um músculo aqui nesse nosso exemplo que está bem relaxadão, nesse nosso desenho. Tá, ele vai fechar e ele vai relaxar. Para relaxar, a gente já descobriu que pode ser para ajudar a passar comida atrás, por exemplo. Beleza. E contrair. Para que eu poderia contrair a minha traqueia? O que vocês conseguem pensar? Pode ser como um mecanismo de defesa? Pode. Ou Defesa não? para quê? Para não deixar alguma coisa entrar. Igual quando tem um broncoespasmo, por exemplo, é por uma crise alérgica asmática. Aí tem um broncoespasmo, é isso também? É, Que pode ter? tá Pode ali, tá acontecer? certo, tá indo bem. Mas assim, ele fecha para se proteger? É, eu não tô sabendo me expressar. Você conseguiu, tá É o certo. que eu quis dizer. Eu acho que eu tô errada, mas Gente, pensa simples, depois eu acho que eu tô complica. errada. Mas eu acho que eu tô errada, mas eu pensei nesse sentido. Tá certo, Thali, não tá errado não. Ele se fecha para proteger. Por exemplo, tá entrando. Vamos colocar um exemplo bem. Não consigo pensar num exemplo menos idiota. Tá entrando um inseto gigante na sua via aérea. Ele vai fechar para não entrar. É isso. Tá? É isso, é exatamente isso. Além disso, por exemplo, aí vamos. Por isso que eu falo, pensa simples primeiro, depois a gente complica. Mas pensa, por exemplo, se você está no lugar que tenha o ar muito, muito seco. Muito seco. Tipo centro de São Paulo, agora, no meio do inverno, que faz não sei lá quantos dias que não chove, poluição para todo lado. O ar que entra dentro da traqueia, ele está muito seco, ele está muito sujo, ele está uma droga para respirar. É o pior ar que tem para respirar. Na hora que esse ar entrar na sua via aérea, ele vai machucar, ele vai agredir, ele vai estar tão seco que ele vai roubar toda a água do muco, o muco vai começar a ficar ressecado, você vai perceber que o seu catarro vai ficar grosso, e aí ele vai machucar muito. Para te proteger, então, do tempo mais seco, ele aproxima, e sujo também, ele fecha um pouquinho, porque pensa comigo, o ar está entrando aqui, o ar está entrando com certa facilidade. Na hora que eu fecho essa via aérea, fica mais fácil para o ar bater na parede e grudar a sujeira. Fica mais fácil para o ar roubar a umidade do muco e levar um ar mais molhadinho lá para dentro. E, mais importante, pensa agora num dia muito gelado. Muito, muito gelado. Daquele que você respira e você sente que o nariz fica congelado. O nariz não dá conta de aquecer o ar. O ar vai ser aquecido quando ele já estiver entrando na sua traqueia.
Aí a traqueia dá uma aproximada para o ar ali, para o ar bater mais na traqueia e dar uma aquecida um pouquinho melhor. De novo, aquecer, filtrar e umidificar. Se você está precisando aquecer, filtrar e ou umidificar mais o ar, a gente pode aproximar a sua traqueia e aí dar uma ajuda, é uma proteção. Fez sentido, pessoal? Sim. Então, você está indo para um lugar que está com muita poeira. Sua via aérea vai fechar um pouquinho para grudar mais ali, para te proteger dessa poeira. Você está indo para um lugar que está com ar super, ultra, mega gelado. É porque assim, o nariz ele aquece a maior parte do ar, então é mais fácil você sentir o nariz gelado do que a traqueia. Mas se ainda assim não esquentar, o ar vai passar e aí ele vai precisar aquecer ali dentro da traqueia. E a mesma forma para aquecer não, perdão, para aumentar a umidade do ar. Então a ideia é a seguinte: você vai ter um ar passando aqui dentro. Vamos aqui nesse nosso exemplo, que a gente tem uma traqueia que está bem aberta. Ó, a luz da traqueia está alta. Quer dizer, o ar consegue entrar aqui dentro com facilidade. O ar quase não vai bater na traqueia. É igual o músculo, né? Quando tá frio, você fica mais tenso. Agora, nessa traqueia aqui, o ar vai bater mais, ó. Acho que dá para você imaginar que o ar daqui, do que eu fiz com verdinho, o ar que eu fiz com verdinho vai entrar muito mais fácil do que o ar que eu tô fazendo aqui na azulzinha. No verdinho tá relaxado, tá aberto. Na azulzinha ali tá fechado. Vai ser difícil pro ar entrar. A Thalita ainda falou bem do paciente asmático. O paciente asmático, ele tem como se fosse uma alergia. Então é uma resposta exagerada a uma coisa que não deveria, ou faz mal ou não faz mal nenhum. Por exemplo, eu tenho asma e a minha ataca quando faz frio. Então, na hora que meu corpo sente aquele ar frio entrando, deveria realmente fechar, porque vai aquecer um pouquinho mais e vai deixar o ar que eu respiro um pouco mais quente para não machucar meu alvéolo. Até aí, beleza. Só que minha traqueia fecha tanto, 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 que no final das contas eu não consigo nem respirar. E o ar nem entra. Então, sim, o ar entra mais quente. Mas entra, em vez de entrar uns 400 ml, entra, sei lá, 40. E aí que faz aquele barulho do asmático fazendo. Que ele respira por um canudinho bem estreitinho. Essa é a ideia do músculo traqueal. Ele vai fechar um pouco a traqueia, ele vai contrair um pouquinho para o ar aquecer, filtrar e umidificar melhor. Tranquilo. Eu vou precisar agora fazer mais um desenho, e esse daqui eu acho que não tem. Acho que, ó, vamos lá. Usa a imaginação. Isso daqui é um corte real, então não é nem desenho. Isso daqui é realmente um tecido pulmonar. Mas tem algumas coisinhas daqui que eu vou precisar mostrar para vocês. Então, ó, dá para vocês verem os cílios aqui em cima. Vamos fazer um catarrinho aqui, ó. O catarrinho estaria aqui. Ele até está, mas não aparece no corte, mas o catarrinho está aqui. Os cílios estão ali embaixo. Beleza. Só que isso daqui, então, são células, e para alimentar essas células a gente precisa de capilares. Deixa eu ver se a gente pega. Aqui um capilarzinho, ó. Nesse corte aqui deu para ver um pouquinho. Mas o capilar seria uma artéria, então, levando o sangue para cá, e uma outra artéria tirando o sangue. Não, não vou fazer dessa cor aqui, não. Acabou as cores. Pronto. Artéria e veia, e é isso. Aí veio uma sujeirinha e grudou aqui. De novo, se isso aqui for nariz, vai para o fundo da garganta, você vai tossir. Beleza. Se for da garganta para baixo,
vai subir e vai ser tossido e tá tudo bem. Mas assim, a gente está falando de entrar uma mosca, de entrar poeira da poluição, sei lá, fuligem de rua, de carro, essas coisas são grandes. Agora pensa comigo uma pessoa que tossiu na tua cara, espirrou, pronto. Vai vir um monte de sujeira. As gotas vão entrar e vão bater ali no nariz, até aí beleza, mais ou menos, mas vida que segue. Agora, a gente está falando de bactérias e vírus. Fungos ainda são grandes. O fungo vai ficar provavelmente preso aí na sua traqueia, no nariz, na traqueia. Bactéria, muitas delas vão ficar presas na sua traqueia, algumas vão passar, e vírus provavelmente vai passar bastante. Por isso que toda zona condutora é cheia desse processo todo aí, tá? De cílios e muco e tudo mais. Só que, vamos fazer de conta que isso aqui é aonde? Isso aqui é antes da carina, tá? Isso aqui é na traqueia ainda. E aí, pô, a pessoa tossiu e veio um monte de vírus. Um monte, um monte, um monte, um monte. Tá. O muco. Nossa senhora, se alguém tá ouvindo essa aula e não é da área da saúde, deve pensar que a gente é muito nojento. Mas o muco, ele é viscoso, ele é gosmento. E ele é dessa forma, primeiro porque é uma forma legal de você conseguir distribuir um papel mata-mosca. Você distribui aquela cola ali em tudo, é mais fácil de grudar e para você jogar para fora. E segundo, imagina que um vírus caiu numa piscina de catarro. Não é água, não é aguado. Ele não vai conseguir cair e sair nadando. Ele vai grudar e vai ficar preso ali. E aí vai ficar mais fácil para o corpo jogar isso para lá. Eu queria muito saber como é que vocês estão anotando isso, mas é importante colocar lá características do muco. O muco ele é viscoso, ele é grudento. E ainda assim, alguns vírus. Gente, a gente não está falando de 10, a gente está falando de 10 mil, a gente está falando de 10 milhões para mais, muito mais, de vírus que estão grudando num pedacinho pequenininho. Alguns vão grudar no muco, muitos vão grudar um atrás do outro, vai virar um papel mata-mosca nojento. E a maior parte vai ser eliminado quando você tossir da próxima vez. Só que não todos. Afinal de contas, a gente fica doente. E o vírus não se pega, sei lá, descalço correndo no frio. Vírus se pega, gripe se pega com vírus. O que que acontece? É que às vezes alguns desses vírus vão grudar aqui. E mais ainda, alguns deles vão começar a se estreitar por. Gente, eu não estou exagerando, não, tá? Uma célula desse tamanho, um vírus é muito, muito, muito menor que uma célula. E eles vão começar a se meter aqui no meio. Eu não sei se vocês já viram em alguma aula legal de citologia. Eu não tive um professor legal de citologia, mas o vírus ele é muito filho da mãe. É tipo, imagina uma célula, tá? Aí o vírus ele entra. Covid, por exemplo, ele entra. Aí ele vai lá no DNA da célula e manda a célula produzir ele. Aí a célula começa a produzir vírus, 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 vírus. E na hora que a célula tá cheia de vírus, cheia, 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 a célula explode. E quando ela explode, tem trilhões de vírus agora dentro do corpo. É isso que é o vírus. É legal de ver, mas acontece com a gente todo o tempo. E é isso. Aí, imagina que entrou um vírus aqui. Passou pelo catarro, passou pelos cílios, passou por tudo. Aliás, antes de entrar, vamos fazer de conta que ele está só grudado ali no catarro e ele está querendo entrar. Esses capilarzinhos aqui, eles vão perceber que tem alguma coisa acontecendo ali, que tem um agente invasor, e eles vão começar a liberar algumas células para tentar se proteger. Vocês lembram o nome dessa célula, gente? Fazer a célula de rosa. Putz, no fundo é rosa, né? Qual o nome da célula, gente? Dá o nome que vocês lembrarem.
células brancas, glóbulo branco, leucócitos. Lembra? Eles estão passeando aqui dentro do sangue. Só passeando, passando a ronda ali deles. Se eles perceberem algum vírus, eles vão, desviar o caminho deles e engolir o vírus. Engolir outro vírus. E quanto mais vírus tiver, mais glóbulos brancos vão aparecer, porque eles vão começar a vasodilatar. Então, quer dizer, vem um vírus ali, vem uma célula de defesa, ela engole o vírus e libera algumas substâncias. Essa substância inflama. E aí, quanto mais inflamado, ou seja, quanto mais vírus morto tiver, mais células de defesa vão chegar. Então, uma encontrou um vírus, engoliu ele, liberou um pouquinho de substância. Um pouquinho de substância trouxe mais uns 10, que vão trazer mais uns 1000. E de repente, quando você vê, já está cheio de células de defesa aqui. Cheio. E aí elas vão começar a engolir os vírus. Ah, que bonito. Ganhamos a guerra. Não ficamos gripados. Ou ficamos. Mas os glóbulos brancos conseguiram combater a maior parte desses vírus aqui. Eu tô fazendo assim voando, mas não tá voando não, tá? Imagina que tá grudado assim na parede de trás. Não tem nada voando aí dentro, não. Aí é só ar mesmo passando. Pessoal, volta aqui para mim, gente. Deixa eu voltar para vocês. Como é que vocês estão recebendo tudo isso? Tá tudo bem? Dá para dar mais uns passos aí? Se não entender, pede que eu repito de outro jeito, eu explico de outra forma. Nem que seja, sei lá, fazendo um filme, só para vocês entenderem essa parte. Então, o vírus grudou no catarro, a maior parte é jogado fora, acabou. Alguns podem entrar, e se alguns entrarem, os glóbulos brancos vão lá e comem ele. Qual é a cor dos leucócitos, gente? Vocês lembram? Branco? Branco, olha aqui, ó. Assim, eu vou te falar, ele não é branco. Ele é um branco mais amarelinho. Tá? Como é que eu sei que ele é um branco mais amarelinho? Porque se você já teve uma unha encravada, se você já teve uma espinha, se você já teve alguma coisa que saiu pus, é que você já viu a cor do glóbulo branco. Pus é um monte de sujeira ali, mas na verdade é um monte de glóbulos brancos. Então quando você estoura uma espinha, é porque tem um monte de glóbulo branco ali. Ele é branco, tá? O pus, ele é branco, mas ele vai ficando mais amarelo. E ele vai ficando amarelo porque ele vai ficando células de defesa, o glóbulo branco, quando ele vai combater esse vírus, ele dá a vida dele, tá? Então, tipo, ele engole um vírus, aí ele engole dois, aí ele engole três, aí quando ele já tá bem saturado, ele morre. Aí ele fica uma célula morta, cheio de vírus morto dentro, mas ele se mata para fazer isso. Meio que uma missão kamikaze. Aí você pega um monte de glóbulos brancos, mortos, eles vão ficando com uma corzinha mais amarela depois de um tempo. Aí que a gente tem pus, que é uma cor bem amarela. E se vocês já tiveram uma espinha daquelas bem feias mesmo, ou uma unha bem cravada, daquelas horríveis, você vai ver que o pus começa a ficar amarelo e depois ele começa a ficar verde. Adivinha? São as cores do catarro. Então o catarro, ele tem que ser transparente. Ele é transparente. O catarro puro produzido aqui por essas células caliciformes, ele é tranquilo, ele é hialino, ele é mais viscoso do que a saliva, ele é estéreo, gente. Não, catarro não é nojento. Catarro é muito, muito mais limpo do que a saliva, por exemplo. Tanto que você pode ter catarro dentro do seu estômago, mas você não pode ter saliva dentro do seu pulmão. Olha que ideia. Aí você tem uma substância bem clarinha e transparente. Quando um vírus gruda nele, aí começa a ficar um pouco mais encorpado. Aí ele vai passando por essas graduações de cores que a gente vê. Então, o catarro ele tem que ser claro, transparente.
aguinha mesmo. Quando você fica resfriado ou gripado, ou você pega uma infecção assim, o seu catarro começa a ficar um pouco mais amarelo. Ele fica amarelo por conta das células de defesa que estão mortas ali dentro, que fagocitaram um monte de vírus. Então, se você pegasse uma gota de catarro amarelo e jogasse no microscópio, você ia ver um monte de células de defesa com um monte de vírus morto dentro de cada uma delas. Então, ela engole ali o vírus não se multiplica dentro dela, salvo alguns vírus, e alguns vírus fazem isso mesmo. E aí, ele morre ali dentro. Então, você pegaria como se fosse uma bola, aquela cheia de tentáculos, igual o glóbulo branco é, que dentro você encontraria um monte de bichinho esquisito verde, que são os vírus. Fez sentido, gente? Sim. E também, além da cor, ele começa a ficar com um odor mais forte, né? É. E aí, assim, ó, a fotinha bonitinha que todo mundo já viu. O glóbulo branco, ele é branquinho, parece um algodãozinho, tem um monte de tentáculo. O vírus não é desse tamanho. Por mais que um vírus seja enorme, ele é muito, muito, muito menor que uma célula de defesa. Aí um tentáculo desse vai, gruda no vírus, puxa ele para dentro e destrói ele. E vai fazendo isso enquanto ele pode. Ele vai jogando tudo para dentro dele. Quando ele não aguenta mais, ele morre. E aí tudo que está morto começa a cheirar mal, começa a ter aquele cheiro e aquele aspecto de pus que a gente conhece. Gente, tá indo bem aí. Tem muita coisa pra gente falar ainda só sobre catarro. Ó, mais uma coisa antes da gente seguir para os próximos passos. E a zona, a via aérea, a zona condutora, ela é a mais difícil para falar, porque tem tanto detalhe que é difícil de deixar passar. Mas olha só, deixa eu pegar uma foto diferente aqui. Pera, essa foto é legal. Ah, concorda comigo que o pulmão é uma área super exposta, porque, poxa, todo o ar que você respira está indo para lá e, né, a chance de ter um vírus ali é enorme, de ter sujeira pra caramba. É uma porta aberta para um monte de infecção. Agora, eu só vou mudar a perspectiva, mas concorda comigo que todo o ar, por mais sujo que seja, ou limpo que seja, ele vai passar pelo seu nariz? E ele vai passar pela sua garganta, independente se você respira pela boca ou pelo nariz, e ele vai passar pela sua traqueia. Então, concorda comigo que faz sentido ter muitas células de defesa nessa região? Porque, pô, é a área que mais toda hora tá passando sujeira, toda hora. A maior parte é eliminado fácil, tipo, agora eu não tô com alguém tossindo vírus na minha cara, mas tem poeira ao redor de mim, tem poeira da minha camiseta que tá entrando e tá grudando ali, tá tudo bem. Mas concorda comigo que é uma região super, ultra, mega exposta? E o que é mais esquisito, toda hora tá passando sujeira ali. Toda hora. E a gente não vive com o nariz inflamado, ou com a garganta inflamada, ou com tudo isso infectado. Porque o corpo consegue resolver a maior parte disso muito bem. Só que se fosse uma única rua para um lugar super, ultra, mega perigoso, concorda que faria sentido colocar um monte de guarda ali em cima para ver todo mundo que está entrando? Por isso que o engenheiro ele falou assim, não, vamos colocar um quartel-general bem aí na entrada. E aí ele foi lá e colocou uma bolota aqui, ó. E aí, e essas são as amígdalas. As amígdalas são como se fosse quartel-general. São nas amígdalas que são produzidas as células de defesa.
É por isso que quando você tem uma infecção de garganta daquelas bem fortes, ou não. Primeira coisa, dor de garganta. Na hora que você abre a garganta, as amígdalas estão inflamadas. Por quê? Porque elas estão produzindo muita célula de defesa. E se tiver uma infecção de garganta daquelas bem fortes mesmo, aí a coitada da amígdala fica cheia de pus. Você vai ver catarro, muco e pus na garganta. Isso são células de defesa que já estão transbordando, né? Imagina. Está produzindo tanta célula de defesa, está matando tanto vírus, que o próprio quartel-general já está estourando de tanta célula de defesa que ele está tentando produzir. Então, a amígdala é um órgão que produz células de defesa. E quando você tem uma inflamação de garganta, ela fica inflamada porque ela está produzindo mais células de defesa. E quando ela solta pus, é porque ela está com uma infecção super, ultra, mega grande, tá? Fechou, gente? Eu sei que o assunto está pesado, mas tem pequenas coisas aí bem importantes. Então você tem um quartel-general que fica na garganta, tem várias células de defesa por todo o caminho. Tudo que grudar aí dentro, o seu corpo vai tentar tirar da melhor forma que ele puder. Se passar alguma célula lá para dentro, você vai ter uma gripe. Que são aqueles sinais e sintomas que a gente já conhece. Primeira coisa quando você fica gripado, tá? Febre pode dar, porque o corpo está sendo invadido por um vírus, o corpo vai produzir febre para tentar matar o bicho. Vai aumentar a quantidade de catarro para poder proteger mais essa via aérea. Então, quer dizer, entrou um vírus, mas eu não sei se tem mais 1 bilhão atrás. Então, produz mais catarro, vai grudar mais, o vírus vai grudar mais no muco, e aí é um problema a menos. Pelo menos é uma barreira a mais para o corpo se proteger. Vai produzir um catarro mais amarelo ou mais verde, porque tem mais células de defesa. Você vai ficar com dor de garganta, porque, né, seu quartel-general está produzindo um monte de coisa e vai doer porque está inflamado. Lembrando que inflamação é porque está produzindo, tem mais atividade. Então, poxa, é um órgão que produz células de defesa. Se está inflamado, está produzindo mais células de defesa. Aí vai ficar esse aspecto bonito, inflamado, parece dois morangos lá dentro. Aí eu te pergunto, e das pessoas que tiram as amígdalas, como é que elas vivem? Alguém aqui já tirou a amígdala? Eu ia perguntar isso agora, professor. De quem retira, né? Porque, na verdade, normalmente quem tira é porque tem uma resposta muito exagerada a qualquer coisinha, né? E aí pode ou não. É. Que daí pode ficar inflamada por muito tempo e às vezes por coisa besteira, né? Uhum. E aí eles recomendam retirar. Mas aí como que fica? E aí, gente? O que vocês acham? Alguém aqui já tirou a amígdala? Quando eu terminei antes de entrar na faculdade, quando eu terminei o terceiro, eu peguei uma infecção de garganta tão ferrada, que assim, eu tinha febre de 40 e a minha amígdala, ela virou, não eram dois morangos gigantes, dois tomates, não, ela virou duas bolas brancas assim no fundo da minha garganta. Chegou num ponto tão forte, que a minha amígdala começou a se dissolver. Eu tossia e saía pedaço da amígdala. Então, eu não tirei as minhas amígdalas, mas uma parte delas caiu. E aí? E quem tira as amígdalas? Aí, a gente tem outros órgãos linfóides no corpo, tá? Então, as células de defesa, elas não são produzidas só nas amígdalas. Elas são produzidas em qualquer órgão do sistema linfático, nos linfonodos.
Então, embaixo da axila, aqui no pescoço todinho, o timo, o baço. As pessoas nem sabem para que serve o baço, ou nem lembram do coitadinho. Mas o baço serve ao maior órgão linfóide do corpo. É uma bolinha de um pouco maior que uma laranja, vai? Um pouco menor que uma laranja, assim, desse tamanho. E ele produz células de defesa para o corpo todo. Você tem uma Professor, parte no apêndice. Oi, pode falar. eu tenho uma prima que ela tem lúpus, né? E a especialista pediu para tirar o baço. Uhum. E aí Boa. Dá pra gente tirou, mas assim, conversar. Hum. realmente ela vive com sintomas gripais e de vez em quando surge vários problemas, né? Além do lúpus, parece que a imunidade cai totalmente. Aí, nossa, dá pra gente puxar uma corda legal nisso daí. Então, ó, eu perdi um pouquinho das minhas amígdalas, mas elas estão aqui, tá? Pensa numa pessoa que tira totalmente. Totalmente, acabou. Bom, você perdeu, né, um quartel-general na porta de entrada. O que vai acontecer é que os bichinhos vão entrar com mais facilidade. Então, sim, você vai ter gripe muito mais fácil. Você vai ter muito mais fácil uma pneumonia, por exemplo. Um vírus que ficaria preso na sua garganta e te daria uma dor de garganta, dessa vez vai entrar direto. Só que tem pessoas que tem que tirar, porque às vezes as pessoas têm uma amígdala tão grande que não dá nem para a pessoa respirar, não dá nem para a pessoa engolir quando a amígdala inflama. Então o corpo é um pouquinho exagerado às vezes para combater algumas coisas. Então a ideia é, algumas pessoas que tiram, dá para viver? Dá. Você vai ter um monte de outros órgãos que vão suprir esses glóbulos brancos. Você não vai ficar sem sistema de defesa. Só que você perdeu um quartel general importante. No caso do lúpus, a gente pode abrir um leque um pouquinho maior, mas eu vou tentar ser bem rápido, só para vocês entenderem. O lúpus, ele bagunça o sistema imunológico. Bagunça demais, ao ponto da pessoa, às vezes, ter um sistema imunológico super eficiente, ao ponto de destruir a si mesmo. Imagina um glóbulo branco doidão, super nervoso, irritado. Ele começa a brigar com vírus, ele começa a brigar com bactéria, e quando não tem ninguém para brigar, ele briga com os outros amigos. É nesse ponto, sabe? É célula do sangue, por que você tá olhando torta para mim? Vai lá e destrói a coitadinha da célula do sangue. Ele se destrói às vezes. Então, uma ideia é você diminuir um pouco o sistema imunológico. Ajuda no lúpus? Olha, de verdade eu não sei, porque você está tirando soldados, e é tipo, imagina que tem um monte de polícia que está batendo em cidadão de bem. E aí você tira a polícia, resolve? Poxa, não, porque aí agora os ladrões vão fazer a festa, né? Então vírus, bactérias e fungos proliferam muito mais fácil. É que no lúpus realmente não dá pra gente, a gente ainda não tem um tratamento, uma cura. Dá para você tratar de várias formas diferentes, mas tirar o sistema de defesa, ou pelo menos dar uma diminuída, pode ajudar numa parte, mas vai atrapalhar em outra. Lembrando que eu tô falando de sistema de defesa num ponto, assim, ridículo, tá? É do tipo, nervo, por que que você tá olhando torto pra mim? Vai lá e destrói o coitadinho do nervo que não fez nada e nunca mais vai se reproduzir. É nesse nível de loucura que acontece algumas Ô, coisas. professor, Oi. mas a maioria dos tratamentos é com corticoide, né? É. Ah, Olha aí um assunto legal. Boa. Ó, pensa aqui comigo, ó. Você machuca, o corpo inflama, traz mais células de defesa, e aí quanto mais inflamado, mais rápido é a recuperação. Beleza. Por que que a gente toma anti-inflamatório? E pior, por que que a gente toma corticoide? porque é igual aquela imagem que às vezes você usa na febre, né, do, Do do gatinho, gatinho. né? Eu acho que é o Tom, né, ou é o Jerry, É, é o Tom ou é o... é o Tom que ele tá É o daquele Tom, meme né, fazendo. que daí, tipo, o corpo, ele quer matar o vírus, ele quer se defender, só que ele também acaba prejudicando o que tá bom. Ó, E é por tá isso, para certinho. dar uma ajudinha na recuperação do próprio corpo. Na verdade, é que é assim. Vamos voltar aqui para dor de garganta, só para ficar mais fácil o que eu vou explicar, tá? Corticoide, só para vocês saberem, ele dá uma cortada na inflamação. Então, ele é anti-inflamatório.
Tá, mas a inflamação é boa. É ela que vai recuperar você. Sim. Quanto mais inflamado você ficar, mais rápido você vai se recuperar. Eu vou comparar de um jeito bem idiota, tá? Mas é igual a grávida dando à luz. Quanto mais dor ela tiver, mais rápido o bebezinho nasce. O problema é que dor, né? E aí você tem que pensar, poxa, vou tirar totalmente a dor da grávida? Gente, já tentaram, já pensaram nisso. O bebê não nasce. Precisa ter um pouco de dor. E sem dor não tem o parto. É a mesma coisa da inflamação. Quando inflama, recupera rápido. Só que aí é que tá. O corpo ele é muito exagerado para recuperar. Muito. Eu sou asmático, meu corpo acha que o frio tá me matando. Aí ele vai e me mata mais rápido. É nesse nível não é idiotice, funciona, mas é o corpo um pouquinho exagerado. Igual a febre. É bom ter febre? É, tá matando seus vírus, suas bactérias. Tá matando você também, mas tá matando o vírus. Quando você inflama, quais são os sinais e sintomas de uma inflamação? Vocês lembram de cabeça? Dor, rubor, calor, calor. perda de função. Isso, perda de função, que é normalmente por culpa do edema. Então, quer dizer, incha e aí para de funcionar. Por exemplo, a amígdala, infecção de garganta, infectou. Uma droga. Vai ter dor? Vai ter dor para engolir. Rubor, na hora que você põe a mão na garganta, a pessoa tá com a garganta quente. Vai. Rubor, na hora que você abre a garganta tá vermelhona, inflamadaça. Edema, tem edemas, as amígdalas ficam gigantes. Perda de função. Qual é a função da garganta? É passar ar, passar comida, passar tudo. Se tá mega inflamado, adivinha, você não vai comer, você não vai respirar direito. É para isso que serve o anti-inflamatório. É quando a sua inflamação está tão forte, tão grande, tão intensa, que está começando a perder função, a atrapalhar a função das coisas. E aí você tem que começar a dosar. É para inflamar? É, vai recuperar. Poxa, mas não é para me matar enquanto está recuperando. Então, toma um corticoide, um anti-inflamatório para dar uma segurada. Então, muito cuidado ao dar anti-inflamatório para uma pessoa que está só com dor de garganta. Muito, e aí eu vou falar com muita atenção. Cuidado para dar antibiótico para quem só está com febre. O corpo dele está combatendo. A febre não vai melhorar só porque você deu antibiótico para uma dor de garganta. Toda dor de garganta não precisa de antibiótico? Não, algumas precisam, lógico que precisam. Mas sugestão, dá uma chance, pelo menos tenta. E se vai usar antibiótico, usa antibiótico direito, vai até o final do tratamento. Porque senão você vai começar a ficar fraco para aquele antibiótico. A gente vai discutir isso depois, tá? Mas, assim, de verdade, comprovado em pesquisa, tá? Resfriado, gripe, ou mesmo um vírus um pouco mais forte, tomando medicamentos, você pode melhorar aí por volta de 7 dias. E se você não fizer nada, você vai melhorar aí por volta de uma semana. Não tem remédio para gripe. E aqueles pacotes de remédio para gripe, como que é? Cinegripe. Vai olhar na fórmula dele. E só tem remédio para dor, remédio para para não ter febre, remédio para ajudar a soltar um pouco mais o catarro. Adivinha, remédio que faz soltar catarro estimula a tosse, tá? Mas aí você pode tomar um xarope para não dar tosse. Beleza. Só que você vai ficar com, enfim, é sempre uma balança que você tem que pesar. Qual que tá te incomodando mais? Tossir demais também não dá para dormir. Agora, ficar sem tossir, o catarro não vai sair. Então, é sempre essa a ideia. Vírus e bactérias e tudo isso de resfriado. Vírus, perdão, bactéria já é um pouquinho mais avançado. A maior parte não precisa de remédio e nem existe remédio. Não existe. Tipo Covid, não tem um remédio para Covid. Covid, tratamento. Analgésico, anti-inflamatório e cama. E bebe bastante água.
remédio para dengue, que é um vírus também. Analgésico, bebe água, nem anti-inflamatório pode tomar porque pode sangrar muito. Então, remédios, de forma geral, para gripe são analgésicos. Fechou? E analgésico é só para você não ficar com dor no corpo todo, porque dói e incomoda pra caramba. Fechou, gente? Fechou. Fechou? Tá fazendo sentido? Vocês estão bem? Ó, a gente já falou coisa Sim. pra caramba, gente. Pra caramba. E a gente nem saiu da garganta. Se for de catarro, a gente falou de traqueia, que é mole, que é, ao mesmo tempo que ela é forte para aguentar uma pancada. A gente falou do célula de defesa. Que mais? A gente falou do músculo, que serve para aquecer, filtrar e umidificar mais ou melhor. Acho que a melhor forma de vocês pensarem na traqueia é assim, ó. Opa, deixa eu trazer para cá. Ó, a traqueia normalmente ela ficaria assim, tá? Aí ela passa ar, ela passa o ar, basicamente é isso, e o músculo tá ali em volta. Se ela perceber que o tempo tá seco, frio, gelado, como é que chama? Sujo, ou tudo isso junto, aí o músculo vai dar uma aproximada. Então a ideia é, o ar passa aqui em cima? Passa, mas alguma parte desse ar, o ar que está aqui no meio, ele não vai aquecer, não vai filtrar e não vai umidificar tanto. Agora o ar que está aqui no meio, pô, ficou bem mais estreito, né? Então ele vai bater na parede muito mais fácil. Ó, imagina que isso daqui está cheio de ar. O que está dentro do círculo está com ar. De repente eu colocar aqui embaixo, ele vai bater na parede. Essa é a ideia. Pensa no Luiz, porque minha traqueia fecha totalmente quando eu tô no frio. Se eu sair de um lugar quente para um lugar frio, minha traqueia fecha. Isso é asma. Professor, Oi? até mesmo numa. Quer dizer, eu acho que é porque eu sou asmática também, mas uma vez na aula fazendo desvio de traqueia, assim, para poder estimular a tosse, também me provocou uma crise bem forte de asma. Eu acho que então uma coisa mecânica, tipo um choque mecânico também pode provocar esse espasmo? É porque ele lembra que tem nervos aqui, ó, tem nervinhos aqui dentro, tá? Na parede. E aí, quando o seu corpo viu que alguma coisa estava cutucando ali, ele pensou: caramba, a gente está sendo invadido. Vamos fechar as portas. Vamos estreitar o caminho. É igual blitz de polícia. Se antes estava passando 3 vias, pô, parece que tem algum problema, vamos passar todo mundo em uma via só e a gente fica de olho bem em cima de cada um que está passando. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, na hora que alguém cutucou, sua traqueia achou que era uma ameaça, e era uma ameaça, porque afinal de contas tem uma coisa cutucando aqui, aí o corpo deu uma estreitada para responder. É o que qualquer um faria, é o que qualquer corpo faria, tá? Mas, como você é asmática, seu corpo reagiu demais, demais mesmo. Então, quer dizer, ai meu Deus, alguma coisa tá entrando. Vamos fechar para nada entrar. Faz muito Entendi. sentido porque eu preciso que o ar entre, mas funciona, não vai entrar um agente agressor, né? Eu acho que esse exemplo de imaginar uma avenida com blitz de polícia é bem legal. É que às vezes, num paciente asmático, é como se a polícia fizesse uma barricada e falar, pronto, não vai passar mais ninguém. Bacana. É o Só que eu preciso exagero do do ar. corpo, né? Aquela, É, tipo, tá, não vai entrar ninguém, mas também não vai entrar ar. não vai entrar Você sujeira. também não vai Não vai responder, não vai entrar. respirar. Você não vai precisar. Não é um problema se eu estiver morto, né? Mais ou menos isso. Gente, o meu é com frio.
Se eu me descobrir num dia de inverno para ir no banheiro enquanto eu tô dormindo, acabou. É voltar com a bombinha na mão. É isso. Tá, vamos. Bom, daqui, tudo bem? Lembra, tudo isso acontece em toda a via aérea. Toda. Então, quer dizer, se entrar uma mosca no seu nariz, vai inflamar? Vai. Vai produzir catarro, pode ser que você tenha uma sinusite. Pode ser que tenha só uma inflamação no rino e você tenha uma rinite. E não para o sinusite. Talvez você tenha uma faringe e vai ter uma inflamação com infecção, você vai ter uma faringite. Talvez vá para sua laringe, você vai ter uma laringite ou uma laringofaringite. É isso. Todas esses nomes é tudo inflamação por infecção por um vírus, uma bactéria, uma sujeira, o que for. Que é um exemplo bem esquisito, mas uma pessoa que vomitou, uma droga. Às vezes sai sujeira pelo nariz. Ácido gástrico no nariz, suco gástrico no nariz, é uma baita de uma agressão. Vai gerar inflamação, você pode ter uma sinusite por estar vomitando muito. Quem tem refluxo sabe disso. Renites e sinusites, para quem tem refluxo, aparece toda hora. Então a ideia é, qualquer coisa que está nessa região, e não deveria estar, vai inflamar e vai ter infecção e vai gerar muco, vai produzir mais células de defesa, vai sair pus, e aí você dá o nome que tiver. Rinite, sinusite, faringite, laringofaringite, orofaringite, por aí vai. Mas é tudo a mesma coisa, tá? É tudo inflamação, normalmente causada por um corpo estranho, pelo que for. Vírus, bactérias, fungo, moeda em via aérea de criança causa sinusite. Rinites e afins. Vamos para o próximo passo. Eu acho que é isso. Vai, respira fundo, 9h15. Eu não parei de falar até agora. O assunto foi pesado. Respira fundo, senta um pouquinho melhor. Quem está assistindo gravado também. Principalmente quem está assistindo gravado, porque quem está assistindo gravado pode estar assistindo deitado e aí tem que dar uma acordada aí. E vamos lá. Ó, o ar entrou pelo nariz, está na via aérea superior, desceu, passou pela epiglote, que faz aquela seleção do que vai para o ar, para a traqueia, o que vai para o esôfago e também para o estômago. O que é para engolir vai para um lugar, o que é para respirar vai para o outro. Vamos descendo um pouquinho. Traqueia, cartilagem, ligamento, tudo isso vai descendo. Vamos descer um pouquinho mais. Numa ponta da traqueia, a gente tem a epiglote. Na outra ponta da traqueia, como a Lindy falou bem, a gente tem a carina. E a carina é essa daqui. Eu perdi a chance de postar a foto de alguém chamado Carina, né? Mas essa é a carina. Carina é o que marca a divisão da traqueia, que é um caninho, em dois caninhos. Simples assim. E tá, vamos conversar sobre essa foto aqui, que ela é bem bonita. Ó, dá para ver algumas coisas bem legais daqui. Por exemplo, primeiro, é uma carina, então é uma traqueia que divide em dois. Beleza! Isso já ajuda muita coisa. Segundo, olha os anéis da cartilagem aqui, ó, que eu falei para vocês. Tudo aqui, ó. Bonito. E entre um anel e outro, dá para vocês verem também os ligamentos, ó. Dá para ver o ligamento? Não, não dá para ver, mas dá para você ver só o formato ali da cartilagem. Você sabe que o ligamento está ali. Outra coisa, olha a parede daqui de trás. Vamos fazer em amarelinho. Olha a parede daqui de trás. Ela parece um músculo assim, né? É um músculo. E ela é mole, olha só, porque atrás dela está o esôfago. Então o esôfago está aqui. No caso daquela minha paciente que comeu coxinha, o corte do ossinho foi feito, né? O rasgo, né, do ossinho foi feito aqui. Beleza. Outra coisa muito importante.
A gente tem nervos, então, em toda essa região. Toda a parede da traqueia tem nervo. Só que não tem, assim, tem nervo pra caramba, lógico. Mas tem 2 pontos da traqueia que tem muito, 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 muito nervo. O principal é aqui na garganta. Então, quer dizer, se eu estiver bebendo um copo d'água e uma aguinha entrar meio torta, você já vai começar a tossir na hora. A água vai cutucar o nervo e o nervo vai falar: Meu Deus, estou sendo invadido, tosse. E vai colocar a água para fora. Mas tem outro ponto que é muito sensível, muito, que é a carina. Olha aqui a carina. Então aqui tem um monte de nervo, um monte, um monte, um monte. Não só aqui, mas aqui também, enfim. Toda essa parte aqui é muito inervada. É nervosa. E, pessoal, é a última coisa, deixa eu pensar. Não, mais 2 coisas que eu vou ensinar hoje, vai. Porque senão também ainda é muito cedo, mas é que teve muito conteúdo hoje. A carina, ela é muito inervada. E faz muito sentido quando você para pensar no seguinte. A epiglote tem que ser bastante inervada porque ela é a porta, né? Se alguém está tentando entrar errado na porta, tem que ser avisado ali em cima mesmo. Mas a carina, ela também é bastante inervada porque é na carina que vai acontecer a primeira parte de uma coisa super legal que eu vou falar com vocês. Que é a primeira divisão. O que significa que o ar está vindo aqui, batendo na parede com força, indo para um lado, indo para o outro, batendo igual um turbilhão, assim, bum, 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 até o ponto que ele vai bater aqui. E o ar vai bater aqui. Ó, não dá para ver a continuidade desse caminho sem você ver uma parede. O que significa que o ar vai bater nessa parede. Não tem como o ar seguir em frente sem ele bater nessa parede. Então faz sentido ela ser bastante enervada para ela perceber qualquer coisa que estiver batendo aí. Por exemplo, imagina que você engoliu uma água muito torta, sei lá, você engasgou pra caramba. E não só a água parou na sua traqueia, na sua epiglote. Sua epiglote segurou boa parte, mas uma parte ainda desceu. Bom, quando quando a água bater nessa carina, o corpo vai te avisar e você vai tossir mais ainda. Não sei se vocês já engasgaram ao ponto de tossir, 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 ao ponto de não ter nem mais fôlego. Sabe aquela tosse que é tipo arrastada? Normalmente esse tipo de tosse é porque a carina está sendo estimulada. A carina, ela dá um grito de tosse. Ah, mas não tem ar. Tosse. Tosse e coloca para fora. Quem aqui já passou pelo estágio de terapia intensiva ou de fisioterapia em hospital, alguma coisa nesse sentido, sabe que quando você vai aspirar o paciente, normalmente o preceptor fala, você vai introduzir a sonda até o paciente começar a tossir. Na hora que o paciente começar a tossir, você aspira e vem puxando. Porque na hora que você está introduzindo a sonda, imagina a sonda plástico, ela vai descendo, 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 na hora que ela bate na carina, pronto, o paciente vai tossir. Fechou? Então, carina e epiglote são muito inervadas. A carina tem outro papel importante que é a primeira divisão. Então imagina o ar entrando aqui com tudo batendo, 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 pum, ele vai bater aqui. E aí quando ele bater aqui, ele vai para cada um para um canto. A gente vai seguir a próxima aula inteira só para falar da divisão, do bate-bate que vai acontecer aí. Mas também é na carina que eu preciso falar algumas coisas. Nesse ponto aqui da carina é onde a gente vai começar a entrar no pulmão. Dos 2 lados, tá?
Então, é como se o pulmão estivesse, sei lá, aqui. Essa parte de entrada no pulmão, a gente chama de hilo. Aí essa vista aqui, que eu não gostava muito dela na faculdade, não, mas ela faz todo sentido agora. Então, vamos lá. Após a carina ali, já começa o pulmão. Tanto o direito quanto o esquerdo. O pulmão, ele tem essa entrada, e é a única entrada que o pulmão tem. O pulmão, então, é uma bexiga, uma bolsa, e a única entrada que ele tem é o hilo. No hilo, você vai ter a traqueia, a carina ali dividindo a entrada da traqueia. Então, a traqueia dividindo, a gente vai ter que mudar o nome. A gente vai chamar de brônquio principal, direito e esquerdo. Mas a gente vai voltar nesse assunto na próxima, tá? Então, traqueia dividiu, brônquio direito, brônquio esquerdo. Então, no hilo, você vai ter a entrada do brônquio principal, direito ou esquerdo. Você vai ter a artéria e a veia pulmonar, que vão levar sangue para fazer a mistura do pulmão, da função do pulmão, quer dizer, a troca gasosa em si, que é aquela que a gente vai chegar já já também. Você vai ter um sistema linfático, né? Porque tudo que tem artéria e veia vai ter água. Então, vai precisar de um sistema linfático para tirar o excesso dessa água. E acho que nessa foto nem vai dar para ver, porque a ideia nem é essa. Mas pode já saber que você vai ter artérias e arteríolas que vão fazer a nutrição do tecido do pulmão, sabe? Porque o pulmão ele faz troca gasosa, beleza, mas ele também precisa comer. Então, também vai ter uma artéria ali que vai fazer essa nutrição. Não se preocupa com isso agora não, tá? Só preciso que vocês saibam, por enquanto, que a entrada do pulmão chama hilo pulmonar e tudo que entra no pulmão, tudo que sai do pulmão, acontece pelo hilo pulmonar. Tudo. Sangue, sistema linfático e ar. Fechou? E só para a gente terminar hoje, com uma chave bem legal aqui, você tem a traqueia, você tem a carina vai para cá, e eu preciso mostrar mais uma última coisa para vocês. Então, ó, só para lembrar, o hilo pulmonar está aqui. Nossa senhora, dei uma pisada no tomate aqui. Pronto. Pronto. Última informação de hoje. O pulmão direito, ele é mais verticalizado. E o pulmão esquerdo, ele é mais horizontalizado. Então, deixa eu te mostrar numa foto real, para fazer mais sentido ainda para a gente aprender direitinho essa parte. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Pronto, eu devia ter feito isso desde o começo. Então, eu vou fazer em vermelho. Olha aqui a carinha, a traqueia, brônquio principal direito, carina, brônquio principal esquerdo. Ainda que nessa foto não está tão justo quanto realmente é. Mas, deixa eu ver essa outra aqui. É que essa outra foto está invertida. Mas, ó, deixa eu fazer em vermelho só o esquerdo. Aliás, primeiro só o direito, ó. A foto da direita, essa foto aqui, está invertida. Então, presta atenção aqui, ó, só no brônquio direito. Só no brônquio direito. Repara como ele desce quase reto. Agora, vamos ver o esquerdo.
Repara como ele faz uma curva. Acho que nessa foto aqui dá para ver melhor. É como se essa pessoa estivesse de costas para a gente, da imagem da direita. Repara como, então, o pulmão direito, ele desce reto. E repara como o pulmão esquerdo, ele desce mais de lado. O principal culpado disso é o coração. Repara nessa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se o azul dá para ver. Ah, dá. O coração estaria aqui, o brônquio desce fazendo a curva do coração. Então, o pulmão do lado esquerdo, o brônquio é mais deitadinho, e o lado direito é mais retinho. Faz diferença saber isso? Faz, pra caramba. Por exemplo, se entrar uma água dentro da minha via aérea e, de repente, a epiglote não segurar, eu vou tossir uma boa parte, mas alguma água desceu. Beleza. A carina tossiu demais, tossiu muito, mas entrou muita água. Uma parte da água desceu pela carina. Concorda comigo que é mais fácil a água ir para o lado direito? Porque é mais fácil cair para baixo. E aí a gente vai discutir lá na frente que pneumonias, principalmente as broncoaspirativas, são mais comuns de aparecer do lobo do pulmão direito. E mais ainda, no lobo inferior direito. Então, se você tiver um paciente que broncoaspirou, provavelmente ele vai ter uma pneumonia do lobo inferior direito. Porque é mais fácil cair para baixo. Criança com rodinha de carro. Nossa, quantas vezes criança com bexiga. Broncoaspirou, vai para o lado, provavelmente, tá? A maior chance de ir para o lado direito e para o lobo inferior direito. Porque é difícil andar de lado, é mais fácil cair para baixo. Tipo aqui, ó. Dá para você ver que essa curva é bem acentuada. E dá para você ver que essa curva aqui é mais retinha. Tanto que dá para você ver lá embaixo, né? Do lado direito. Do lado esquerdo não dá. Então aqui cai mais reto. Enquanto que ali cai bem para o lado. Fechou por hoje? Encerramos hoje? A gente viu muita Fechou? coisa hoje. Eu acho que tá bom. Ó. Bom, então a gente encerra por hoje. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui. A apostila já está pronta. Eu vou esperar só mais uma revisãozinha. E aí eu já vou distribuir para todo mundo. Fiquem tranquilos, que ainda não conseguiu fazer essa revisão para mim, tá tudo certo. A gente vai fazendo isso, eu já distribuo para todo mundo, porque por mais que eu faça 300 revisões, às vezes uma pessoa bate o olho e vê um erro grotesco na primeira olhada. Só por isso, tá? Fiz com bastante amor, carinho, a gente tem quase 50 páginas, então a ideia é que vocês consigam usar como se fosse um material de estudo. Depois vai somar todas elas juntas lá, e aí a gente vai ter uma apostila de estudo. A segunda, que vai incluir esse material de anatomia, já está pronta também, que eu estou na eficiência pura, mas eu ainda não vou distribuir para vocês, porque a ideia é deixar vocês sozinhas para montar o material de vocês. E aí depois eu dou meu material para vocês usarem como guia ou se esquecer alguma coisa, tá bom? E é isso, gente. Então, eu acredito que ao longo dessa próxima semana todo mundo já esteja com a apostila, mas eu já vou liberando ela aos poucos, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado por hoje. Desculpa por não ter tido essas últimas 2 semanas de aula, mas realmente não deu. Viajei